Após toda uma polêmica sobre a possível volta do Nico Lopes para Porto Alegre e principalmente para o Beira-Rio, o jogador uruguaio faz uma postagem que deve definir o seu futuro, pelo menos aqui em 2023. Enquanto isso, na polêmica das ligas, entre Liga Forte, Libra, Internacional e Conselho Deliberativo, uma reunião pode mudar os rumos da possível negociação entre o Inter e os conglomerados esportivos. E mais, Rodrigo Salazar por só 15 milhões de reais? Que papo é esse? O que está rolando nos bastidores na notícia que vem de São Paulo? Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Inter e atualizar as informações aí do nosso clube nesse finalzinho aí de terça-feira, né? Uma terça-feira bem movimentada, principalmente após a reunião do Conselho Deliberativo da noite aí dessa segunda-feira, né? Tem algumas coisas pra gente conversar sobre Rodrigo Salazar, sobre Nico Lopes, sobre uma possível reunião entre o Inter e a Libra e, obviamente, muito bastidor pra gente pegar e entender aqui os rumos do Colorado. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve aí no canal, porque a gente tá chegando em 29 mil inscritos. E aí, meu amigo, só faltam 1.000 pra nossa meta até o dia 30. Será que a gente consegue? Vai ter que se puxar, né? A gente vai ter que se puxar muito. Eu, principalmente, aqui nas notícias pra vocês. Mas eu tenho certeza que tu chegando aqui, ó, deixa o teu joinha, te inscreve, ativa a notificação e vem junto, porque sempre tem muito conteúdo aqui no canal. Não te esquece que o parceiro aqui é a KTO. Com o cupom ERNEST, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? Vamos lá. Uma coisa importante, tá? Que eu tô de olho lá em cima no Corinthians, principalmente, tá? O Corinthians, ele quer vender o Yuri Alberto agora, nessa janela do meio do ano, tá? Não tá muito boa a situação lá do Yuri e tal. Esse cara deve estar se arrependendo, olha, todos os dias, né, por ter ido para lá e não vindo pro Inter, né? Mas a ideia é vendê-lo para a Europa, pelo menos o staff do jogador quer isso. Só que o Al-Shabaab da Arábia Saudita teria feito uma sondagem no Corinthians que com 10 milhões de euros levaria. Perguntou, né? Pô, levo com 10 milhões de euros? O Corinthians disse não. Ele quer o dobro, ele quer no mínimo 20. E por que eu tô falando isso? Porque o Inter ainda tem aquela questão, né, da mais-valia, da próxima venda do jogador, o Inter pegar 10%. E aí vai, se não for o Zenit que vai pagar, né, por conta da negociação com o Corinthians, vai ser o Corinthians que vai pagar com a negociação com outro clube. Senão o Inter vai pra FIFA, vai dar toda uma ronha, aquela coisa que a gente tem que ficar de olho aqui. Entrariam, por exemplo, se for 20 mesmo milhões, né, de euros, que é o que o Corinthians quer, daí 2 milhões de euros entram para os cofres do Beira-Rio, tá? O Nico Lopes, cara, Nico Lopes que quer voltar pro Beira-Rio, né? Óbvio que aí já dividiu opiniões, não só na timeline colorada, mas entre os jornalistas identificados com o Inter, até mesmo dentro do Beira-Rio, né? Tem meio que uma divisão. É o Nico Lopes da Nicolândia, é o Nico Lopes que foi artilheiro de 2017, 2018, enfim. Tá? De qualquer maneira, ele fez uma postagem hoje à tarde no seu Instagram falando que vai permanecer no Tigres até dezembro e agradece a confiança e pela continuidade no clube e tal. Começa-se até a se pensar de que ele está renovando o contrato lá e que de repente teria sido até um zum de empresário, né, e aquele diz que me diz que, né, para dar uma sondada assim, se valeria de repente a pena dar uma forçada de saída de lá e tal. Enfim, tá? O Nico Lopes, aparentemente, até o final do ano, segue no Tigres do México, beleza? Eu quero falar com você sobre a Liga, a polêmica que tá rolando entre a Liga Forte e também a Libra. Porque assim, na reunião de ontem não ficou definido nada, né? O presidente Alessandro Barcelos tentou mostrar alguns avanços financeiros e até mesmo sobre com dados das assessorias de finanças, né, que a Liga Forte tem, mas não houve acerto com os conselheiros que querem ouvir de qualquer maneira a Libra. E há um zum nos bastidores que na próxima semana a comissão, né,
composta por conselheiros de todos os grupos políticos do Conselho Deliberativo, ou pelo menos dos mais importantes, e presidida pelo Alexandre Chaves Barcelos, do Movimento Intergrande, teria uma reunião com a Libra, para não só ouvir o seu modelo de negócio, mas também entender, de repente, qual tipo de proposta a Libra teria para encarar o Inter no seu conglomerado. Tá? E aí, a partir daí, obviamente, do dia 3, quando é a definição, pelo menos tinha sido dia 3/7, foi a definição em que a comissão criada pelo Conselho, mais o presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Yuhen, e o Conselho de Gestão acharam como o deadline, né, para definir de vez. Ou vota não, ou vota sim, ou vota não. E aí acabou, porque no dia 7 tem que responder para a Liga Forte se o Inter assina ou não, o que representaria um absurdo, né? Uma perda absurda, não só de dinheiro para o Inter, mas principalmente também em termos políticos, tanto para o Inter, que é um dos líderes da Liga Forte, na pessoa do presidente Alessandro Barcelos, tá? Como para o próprio presidente Alessandro Barcelos em termos políticos. E aí aqui vale a crítica, tá? Porque é o seguinte, dos 130, 140 que assinaram o requerimento pedido para não haver votação, tá, sobre a Libra ou sobre a Liga Forte no Conselho Deliberativo, só 20 leram o documento que está à disposição lá no Conselho para eles entenderem que tipo de negócio estariam fazendo com a Liga Forte. Então, assim, não só a questão de haver pouco, não só interesse, mas poucas pessoas terem lá pego o documento, como o voto é em bloco, e o voto em bloco ele caracteriza voto político, né? A partir do momento que tu não vai lá entender o que tu tá fazendo e tu acredita só no que o cara do lado tá te dizendo, tu, na verdade, é até mesmo uma marionete, né? Pelo menos é a minha opinião, é o meu pensamento nesse sentido. Se é bom a Liga Forte, se é bom a Libra, não vou nem entrar no juízo de valor, mas a partir do momento que tu é conselheiro, tu tem que pegar aí, no mínimo, te inteirar do que tu tá votando, né? E não votar em bloco como gado. Então, eu acho que a grande questão nesse total aí é político, né? E a gente tem que deixar bem claro para vocês aqui, porque se o Inter assina com a Liga Forte, ganha 110 milhões de reais agora para investir, entre outras coisas, num time mais competitivo para o segundo semestre. E aí, de repente, o Alessandro Barcelos belisca uma taça e aí, não tem eleição no final do ano que possa ser vencida, né, com uma taça, principalmente nas duas competições mais importantes do ano, que são Brasileiro e Libertadores. O Alessandro Barcelos ganhando uma Libertadores certamente seria um nome forte para uma reeleição. Brasileiro, então, nem se fala, principalmente que o Inter não ganha desde 79. Então, é óbvio que é uma jogada política, né, e não uma jogada de benfeitorias ao clube. E agora eu quero só repercutir com vocês a informação do Rafael Reis, colunista do UOL, tá? Colunista internacional do UOL, que informou agora, nessa terça-feira, terça-feira, de que o Rodrigo Zalazar, ele não ficaria no Schalke 04, né? Com quem tem contrato até 2026. O clube foi rebaixado na Alemanha e ele quer sair de lá. O uruguaio, 23 anos, uma das promessas do Uruguai aí da próxima, né, do próximo período, né, do próximo período da Copa do Mundo, aí até 2026, junto com o De La Cruz, junto com a Arrascaeta, enfim, uma nova geração uruguaia, tá? Ele não vai ficar lá. E uma notícia que chamou a atenção é o número ou a cifra para tirar o jogador de lá. Para o jogador ser negociado, o Schalke 04 seria disposto a receber só 3 milhões de euros. Porque, na verdade, o número que se tinha antigamente, ou nas últimas semanas, era que seria de 6 milhões de euros. Hoje já são 3. E que, de repente, o Schalke estaria até disposto a um empréstimo para um centro daqui a pouco que ele ganhe destaque, daqui a pouco possa haver uma outra venda maior. Óbvio que o Inter foi um dos consultados. Junto com a informação do Rafael Reis, vem que o Palmeiras e o Flamengo também o jogador teria sido oferecido para esses dois clubes. Não é que os dois clubes teriam interesse no jogador, teria sido ao contrário, oferecimentos dentro aqui do Internacional, dentro do Palmeiras e dentro do Flamengo, para, obviamente, pensar na questão Libertadores e o segundo semestre agora.
Tentei conversar com pessoas de dentro do vestiário ou pessoas que têm trânsito ali e tá bem difícil de tentar, ou de conseguir, melhor dizendo, arrancar alguma informação concreta. Tá? O que nós sabemos, sim, eles observam o jogador e querem o jogador. Tá? O Internacional quer um meia, ele é camisa 10, inclusive, né, no Schalke 04. O Internacional quer um meia, quer um número 5 também, para sair, que saiba sair jogando. Já falamos sobre isso aqui agora na janela. O grande problema é o pila, né? A bufunfa. Ainda que 15 milhões de reais, daqui a pouco tu consegue fazer algum investidor, tu consegue transformar essa possibilidade em algo mais concreto. Cara, mais uma vez eu vou te agradecer. Se tu chegou até aqui, valeu mesmo. Tamo junto. Eu espero que tu continues aqui muito tempo ainda. Te inscreve, ativa a notificação, compartilha para o maior número de colorados possível e vamos seguir aqui falando do Inter, entendendo a realidade do nosso Colorado. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço. Tchau.